Saudamos a todos no nome que é sobre todo nome, o nome precioso do Senhor Jesus. Damos as boas-vindas àqueles que nos visitam e é muito bom saber que a pessoa mais importante está aqui entre nós. Está aqui o Deus único, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Antes da leitura da palavra, queria apenas comunicar que o pastor Cláudio, com boa parte do conselho da igreja, alguns irmãos, estão lá no Vasco da Gama, num dia muito especial, quando aquela congregação, filha dessa igreja, deixará de ser congregação e terá sua autonomia, será organizada em igreja presbiteriana do Vasco da Gama, que é uma grande bênção, uma grande vitória. Então nós louvamos a Deus por esse acontecimento. Queria lhe convidar a abrir a palavra na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Se Deus nos abençoar, nós iremos fazer uma exposição da Epístola aos Gálatas nos cultos da noite, quando eu pregar, e quando eu pregar pela manhã, como acontecerá se Deus permitir no próximo domingo, nós estaremos ministrando uma série de mensagens no livro do profeta Malaquias. Então, queria lhe pedir que lesse durante esses próximos dias Gálatas e Malaquias, e lendo sempre a palavra de Deus. Quinta-feira, antes do estudo doutrinário, eu fiz algumas citações, e dentre elas uma de George Whitefield, que é conhecido como um dos líderes do primeiro avivamento que alcançou a Inglaterra e depois as colônias americanas. Ele foi sempre um pregador, a história nos dá esse testemunho, um pregador cheio de fervor, sem uso de qualquer microfone, ele era capaz de pregar a multidões. Ele ficou conhecido como o príncipe dos pregadores ao ar livre, e era um homem muito apaixonado pela palavra de Deus. E uma afirmação a respeito de Whitefield é que ele orava sobre cada linha da Bíblia, até mesmo sobre cada palavra separadamente, convicto de que Deus falava diretamente a ele. Queridos, é assim que nós cremos, e eu creio que nós precisamos colocar isso mais em prática sempre que estivermos lendo a Bíblia. É a palavra de Deus. Às vezes nós nos acostumamos com afirmações, por exemplo, a palavra de Deus é inspirada. Isso não é coisa de só menos. A Bíblia tem a mente de Deus, o sopro do Espírito Santo. Pedro escreveu: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo próprio Deus. Então, o que eles registraram foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Toda a palavra de Deus é inspirada e útil. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então vamos ouvir, acompanhar a leitura, Gálatas capítulo 1. Nesta noite irei fazer a leitura apenas dos primeiros 5 versículos, e que essa palavra viva fale ao seu e ao meu coração. Assim escreveu Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados,
para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus, de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua presença aqui. Obrigado por tua palavra tão preciosa. Obrigado por tudo que nós já lemos e cantamos nessa noite. As músicas que ouvimos, aquelas que entoamos ao Senhor, cânticos tão belos e fundamentados na tua palavra, que falam de tua majestade, tua glória, do teu amor, da tua graça, da obra de Cristo. Ó Senhor, dá-nos a bênção de experimentarmos um avivamento genuíno, real, a bênção de um despertamento da alma, Senhor, a bênção da fome pela tua palavra, da sede das tuas verdades, que amemos a tua presença, Pai. Ó Deus, hoje é um dia muito especial, o dia do Senhor, mas um dia especial na história dessa igreja, quando está sendo organizada uma congregação filha dessa igreja, mais uma, e nós te louvamos, Pai, e rogamos a tua bênção sobre o pastor Fúvio, aqueles presbíteros eleitos hoje à tarde, o diácono, aquela congregação, aquela igreja que foi plantada ali para a tua glória, que aquele trabalho continue crescendo e frutificando para a honra e glória do nome do Senhor. E agora, Senhor, desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Queria lhe pedir que permanecesse com a Bíblia aberta, para que a gente releia alguns desses versículos. Desde aquele dia especial, quando Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, um dia marcante. Até então, Saulo de Tarso, respirando ameaças contra os cristãos, tinha inclusive um documento que o credenciava a ir até Damasco e assim promover uma grande perseguição contra os cristãos. Ele era acostumado a arrastar homens e mulheres. Na verdade, muito me comove quando leio em Atos a respeito da morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Diz a palavra que aqueles que apedrejaram Estevão depositaram suas vestes aos pés de um varão chamado Saulo. E o testemunho de Estevão é tão impactante, porque Estevão era tão identificado com o Senhor Jesus, que conquanto fosse alvo do ódio daqueles seus algozes, diz a palavra que ele se ajoelhou, ele orou e usou palavras parecidas com as de Jesus na cruz. Pai, Senhor, não lhes atribua este pecado. Somente um homem identificado com Jesus. E Saulo estava ali, até que o Senhor o chamou de uma forma muito contundente. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E a sua vida foi radicalmente mudada. Aquele que perseguia os cristãos e a igreja do Senhor, aquele que considerava Jesus um impostor, um enganador, agora era um pregador do Evangelho. E desde a conversão no caminho de Damasco até a sua prisão em Roma, passaram-se 30 anos de serviço ao Mestre. Ele foi verdadeiramente um embaixador do Senhor Jesus. Esse era o compromisso dele. Em suas 3 famosas viagens missionárias, ele pregou o Evangelho e plantou igrejas na Galácia, na Ásia, na Macedônia, no norte da Grécia, na Acaia, que era o sul da Grécia. E além disso, lemos na palavra de Deus que suas visitas eram seguidas de cartas, as quais ajudavam a supervisionar a igreja. Ele consolava os irmãos, exortava, admoestava, instruía
escreveu essas cartas inspiradas pelo Espírito de Deus. Uma dessas cartas é a que temos em mãos, a carta aos Gálatas, que foi dirigida às igrejas da Galácia. Quando a gente vai estudar os comentários bíblicos, percebe que os comentaristas não são unânimos na identificação da Galácia. Qual era essa região identificada aqui como Galácia? Mas há uma corrente, eu particularmente quero seguir essa corrente, que identifica a Galácia como sendo localizada na parte sul da província e era composta por 4 cidades da Pisídia: Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Se a gente se recordar bem, essas cidades foram visitadas pelo apóstolo Paulo no período da primeira viagem missionária, Atos capítulos 13 e 14. Ele percorreu aquela região que é chamada de Frígio-Gálata, e ali ele pregou o evangelho e ele plantou igrejas para a glória de Deus. E a gente percebe então que agora em cada uma daquelas cidades havia uma igreja. Olha, nós que vivemos uma outra realidade, a nossa mentalidade é sempre da denominação. Quando a gente fala em igreja, a gente pergunta logo, qual igreja? Qual a denominação? Porque essa é uma criação nossa, né? Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando o Novo Testamento diz a igreja de Deus que está na Galácia, eram congregações e não denominações. Porque, na verdade, conquanto nós tenhamos criado as denominações, o Senhor tem apenas uma igreja. A igreja do Senhor é única. Na verdade, quando o Senhor dos céus olha para a cidade do Recife, ele vê a sua igreja, aqueles que foram verdadeiramente lavados pelo sangue de Jesus, aqueles que foram selados com o Espírito Santo da promessa, aqueles que creram no coração e que confessaram a Jesus com a boca. Na verdade, ele tem uma igreja. Nós humanos é que, por conta às vezes de caprichos, de vaidades humanas, criamos as denominações, né? Mas, na verdade, o Senhor tem apenas uma igreja. Então, quando Paulo escreveu às igrejas da Galácia, certamente estava escrevendo a igreja em Antioquia da Pisídia, em Icônio, em Listra, em Derbe, as congregações que estavam estabelecidas ali, conforme a gente vê aqui na parte B do versículo 2, às igrejas da Galácia. Nessa parte introdutória, queria que você me acompanhasse bem para compreender o que está acontecendo aqui, porque Paulo foi movido pelo Espírito Santo a escrever esta carta. No primeiro parágrafo, que foi o que lemos, esses 5 versículos, Paulo menciona 2 termos, e ele irá retornar constantemente a esses 2 termos. Um deles é seu apostolado, e o outro é o seu evangelho. É muito importante que a gente compreenda isto, o seu apostolado e o seu evangelho. E a gente vai entender por quê. Por exemplo, eu até falei isso quinta-feira no estudo doutrinário. No mundo antigo, todas as cartas tinham uma estrutura básica. Até as cartas que eram escritas de modo particular, pessoal. Ela começava com o nome do autor. Hoje a gente basicamente não escreve mais cartas, né? Hoje as mensagens são outras, né? O meio de comunicação é outro, bem mais rápido, bem mais eficaz. Mas quem se lembra aqui quando escrevia cartas, né? Lembra-se daquele envelope assim, via aérea, tenta lembrar disso? Então a estrutura da gente era diferente, né? A gente começava logo lá com o local e a data, a pessoa para quem a gente escrevia, o conteúdo, e lá na parte final que a gente assinava o nome. Naquele contexto era diferente. Primeiro o nome do autor, depois o nome dos destinatários ou destinatário, uma saudação ou uma mensagem. E é assim que Paulo faz. Mas é muito interessante que nessa carta ele foge um pouco dos padrões da época e do próprio padrão pessoal, quando ele fala a respeito do seu apostolado. E isso
tinha uma dupla razão. Primeiro, porque o evangelho pregado por Paulo estava sendo questionado. O evangelho da graça, da maravilhosa graça. Havia um grupo de falsos mestres, inclusive um grupo que era liderado pelos judaizantes, que eles percorriam as igrejas onde havia gentios cristãos, dizendo: não é bastante crer em Jesus. É preciso observar a lei de Moisés e é preciso passar pelo rito da circuncisão. Então eles questionavam o evangelho pregado por Paulo e obviamente questionavam a autoridade de Paulo, porque a questão que eles levantavam é o seguinte: quem é Paulo? Quem o autorizou? Quem o credenciou a pregar? Ora, ele não foi um dos 12 que originalmente andaram com Jesus. E se há uma coisa que desacredita a mensagem, é macular o caráter do mensageiro, porque há uma relação entre o mensageiro e a mensagem. Por isso a palavra de Deus diz, 1 Timóteo capítulo 3, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, porém, que o bispo seja irrepreensível. Porque o caráter da mensagem está intimamente ligado ao caráter do mensageiro. E qual era a prática deles? Primeiro, desacreditar a mensagem. A mensagem pregada por ele não é completa. Precisa falar a respeito da lei de Moisés. É preciso observar a circuncisão. Segundo, quem autorizou Paulo a pregar? Qual é a autoridade que ele tem? E então, o apóstolo Paulo começa falando a respeito de sua autoridade. Ele se apresenta como um apóstolo do Senhor Jesus. É interessante, queridos, lendo lá em Lucas capítulo 6, versículo 13. Lucas diz que antes de Jesus chamar os seus 12 discípulos, ele passou uma noite toda em oração. O texto de Lucas diz: ao final do dia, ele se recolheu para orar. No início do dia seguinte, ele chamou 12 discípulos. E Lucas 6,13 diz: aos quais deu o nome de apóstolos e enviou-os a pregar. Eles foram pessoalmente escolhidos pelo Senhor e foram comissionados pelo Senhor Jesus. Então, rapidamente, quando a gente olha para o Novo Testamento, o que é que o Novo Testamento ensina sobre o apostolado? Primeiro, era formado por um grupo pequeno e único. Essa palavra apóstolo não era uma palavra comum que pudesse ser aplicada a qualquer cristão como crente, ou santo, ou irmão. Essa palavra apóstolo era reservada aos 12, e no caso de Paulo, por conta de um chamamento especial. Ele mesmo disse numa ocasião: eu nem sou digno de ser chamado apóstolo. Eu persegui a igreja do Senhor, nem sou digno. Então, queridos, esse termo, apóstolo, é um termo especial para designar aqueles que foram diretamente escolhidos pelo Senhor. É preciso dizer, e isso é oportuno em nossos dias, os apóstolos não tiveram sucessores. Não existe qualquer respaldo bíblico para se falar em sucessão apostólica. Judas traiu a Jesus, se suicidou, ele foi substituído. Não houve uma sucessão apostólica, uma substituição. E depois, soberanamente, o Senhor chamou Paulo. Há alguns que pensam em Ananias como apóstolo, em Barnabé como apóstolo, mas a evidência é muito clara do apostolado de Paulo. E Paulo, biblicamente, reivindica o direito de ser contado entre aqueles que biblicamente são chamados de apóstolos. Eu gosto muito de uma citação atribuída a John Stott. Ele diz assim, literalmente: deveríamos nos acostumar a chamá-lo de apóstolo Paulo e não de São Paulo, pois no linguajar do Novo Testamento, cada cristão é um santo, enquanto que nenhum cristão da atualidade é um apóstolo.
Então, John Stott, no outro contexto, lá na Inglaterra, numa outra época, já chamava atenção para essa verdade. Não deveríamos chamá-lo de São Paulo, porque santos somos todos nós em Cristo Jesus. Nós que fomos resgatados e que fomos separados e que somos uma propriedade exclusiva do Senhor. Então, chamar Paulo de santo, não vamos chamá-lo então de apóstolo. E é interessante, queridos, nos seus escritos, ele não deixa nenhuma dúvida quanto ao seu apostolado. Estava olhando alguns textos bíblicos, por exemplo, Romanos, capítulo 1, verso 1. Todas as referências que vou dizer, capítulo 1, versículo 1, só para não ser repetitivo. Romanos, capítulo 1, verso 1, está escrito: Paulo, chamado para ser apóstolo. Na carta aos Coríntios, ele diz: chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E na segunda aos Coríntios, na carta aos Efésios, Colossenses, 1 Timóteo, 2 a Timóteo, ele, sem mencionar a sua vocação, ele se intitula apóstolo de Cristo Jesus pela vontade ou pela ordem de Deus. Agora, aqui na carta aos Gálatas, de um modo muito particular, ele desenvolve a descrição que faz de si mesmo. Vejam bem, olhando aí para a Bíblia novamente, vejam como ele faz uma declaração enérgica do seu apostolado. Que o seu apostolado não é humano, de modo algum, mas é divino. Vejam lá, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Por que Paulo estava declarando aqui a autenticidade apostólica e defendendo com tanta ênfase o seu apostolado? Eu quero lhe dizer que ele não fez por vaidade. E eu estava estudando o texto e pensando assim, numa época como a nossa, de individualismo narcisista, onde o que prevalece é a nossa imagem, nossos ganhos, nossos interesses, nossos gostos, o que prevalece é levar vantagem. O que é que eu vou ganhar com isso? Como a mentalidade de Paulo era tão diferente da nossa época. Quando está defendendo a sua autenticidade apostólica, não o faz por vaidade, porque ele quer ser o cara, o tal, nada disso. Mas ele o faz por causa da mensagem que ele pregava. Exatamente por isso. Quando ele diz, eu sou um apóstolo, não por vontade de homem algum, mas por vontade de Deus, é uma vocação, foi um chamado, ele me chamou, ele me comissionou. Ele diz isso por causa da mensagem, porque se estavam refutando a mensagem que ele pregava, dizendo essa mensagem está incompleta, e se estavam querendo desqualificá-lo, ele diz, o evangelho que vos anuncio, ele vai dizer isso mais adiante, não recebi de homem algum, mas eu recebi do Senhor, e eu sou um apóstolo do Senhor. Quero concluir essa parte inicial, introdutória, para dizer que todos nós deveríamos ter essa mesma motivação, queridos. Estava meditando 1 aos Coríntios, capítulo 9. Ele fala sobre o seu ministério. E há uma afirmação lá no verso 23 ou 24, quando ele diz, tudo faço por causa do Evangelho. Era essa a motivação. E aí lembrei-me de um capítulo que ele escreveu a Tito, capítulo 2, se você puder abrir a Bíblia, será ótimo. Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2. A princípio você vai dizer, Lutero, esse texto tem nada a ver com o que você está dizendo, mas você vai entender o que eu quero dizer. Está falando aqui sobre os deveres das várias classes de pessoas da igreja. E diz assim, instrui Tito da seguinte maneira, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem,
a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Vejam, é essa a relação, a nossa maneira de viver, nosso testemunho, nossa conduta, tem muito a ver com o nome do Senhor e com o evangelho que nós pregamos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, homens, idosos, maduros, sejam sensatos, sejam homens honrados, respeitáveis, mulheres idosas, sejam mestras do bem, ensinem aquelas recém-casadas como se deve proceder na sua casa. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. É esse o nosso compromisso. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quando ele fala a Tito, enquanto líder da igreja, enquanto pregador, Tito, observe bem sua conduta, sua linguagem, sua postura, para que o inimigo não encontre ocasião. E aí ele termina as instruções dizendo: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Queridos, nós temos um compromisso com o Evangelho de Jesus. E, na verdade, as pessoas que estão convivendo com a gente, estão observando nossa conduta, qual é o testemunho que estamos dando e o que é que as pessoas estão dizendo do Evangelho por nossa causa. Então, quero fechar esse ponto dizendo, o cuidado de Paulo não era uma vaidade, não é que ele quisesse mostrar, eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo, nada disso. Ele está dizendo, porque esse Evangelho que estou pregando é a verdade. E isso tem a ver com a reputação daquele que prega o Evangelho. Mas, de forma muito objetiva, a mensagem de hoje fala sobre o Evangelho que Paulo pregava. Quando começamos esse culto, o coro estava cantando Maravilhosa Graça. E é sobre isso que Paulo fala. E no cântico, antes da mensagem, falou sobre a cruz. E uma das afirmações da música é que ele morreu para nos libertar. E é exatamente sobre isso que Paulo fala. Ele começa dizendo aquela igreja, depois de se apresentar, e ele vai falar agora sobre o Evangelho. Graça, versículo 3, graça a vós outros, e paz da parte de nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Na boca de Paulo, graça e paz não eram termos formais e sem sentido. Às vezes a gente usa esses termos tão conhecidos, mas sem sentido. A paz, sim, a paz, e daí? Ou graça e paz, graça, misericórdia e paz. Quando Paulo escrevia sobre graça, sobre paz, ele o fazia com um propósito. É certo que elas são palavras comuns ao nosso vocabulário, mas elas estão impregnadas de conteúdo teológico. Graça e paz, queridos, resumem a mensagem do Evangelho. Vejam, a natureza do Evangelho, ou a natureza da salvação é paz, reconciliação. Essa é a natureza do Evangelho. Jesus é chamado de o príncipe da paz. O profeta falou 700 anos antes da sua vinda. Ele mesmo disse: minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, escreveu: ele, Jesus, é a nossa paz.
Então, quando Paulo falava sobre graça e sobre paz, quando os apóstolos pregavam essa mensagem, quando a igreja primitiva começou a usar essas palavras de saudação, eles compreendiam muito bem a natureza da paz, a natureza da salvação é a paz, é a reconciliação, paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Os inimigos, nós inimigos de Deus por natureza, fomos reconciliados com Deus. Paz com Deus. Mas também paz com os homens. Quando Paulo escreve aos Efésios e diz que Jesus é a nossa paz, ele diz que ele derrubou a barreira da separação, o muro da separação, e reconciliou pessoas irreconciliáveis, judeus e gentios, fez deles um povo só. E paz interior. Nós até cantamos um cântico que diz: essa paz que tenho em minha alma, porque tudo está bem. Há lutas e há tribulações, no mundo tereis aflições, e todos nós passamos por aflições, por perdas, por lágrimas, por dores, mas a paz do Senhor excede a todo entendimento. A natureza da salvação é a paz, paz com Deus, paz com os homens, paz interior. E a fonte da salvação é a graça, é o favor livre de Deus, independente de qualquer mérito da parte dos homens, de qualquer obra da parte dos homens, é sua benevolência para com aqueles que nada merecem. Isso é graça, é amor imerecido, favor imerecido. E Paulo diz que essa graça e essa paz fluem tanto do Pai como do Filho. Então, bendito seja Deus pelo Evangelho da paz. E então, queridos, que é o nosso conteúdo dessa noite, em poucas palavras vou dizer isso, Paulo passa ao grande evento no qual a graça de Deus foi exibida. Ora, nós sabemos bem o conceito de graça agora, mas como é que essa graça foi exibida e de onde a paz é derivada? Está exatamente nos versículos 3 e 4. Graça a vós outros e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Nós temos aqui um rico ensinamento a respeito da morte de Cristo. Primeiro ensinamento: Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Isso a gente não pode esquecer jamais. Esse é o caráter da morte de Cristo que Paulo expressa aqui, o qual se entregou a si mesmo por causa dos nossos pecados. Interessante, queridos, que a morte de Jesus não foi primordialmente uma demonstração de amor. A morte de Cristo não foi sequer uma manifestação heróica. Ele morreu como um mártir, ele morreu como herói. Não. A morte de Cristo, antes de tudo, foi um sacrifício pelo pecado. E o que significa isto? Se a morte de Cristo foi uma oferta pelo pecado, o único sacrifício através dos quais os nossos pecados podem ser perdoados e esquecidos. Essa é uma verdade que Paulo vai desenvolver mais adiante. Por exemplo, no capítulo 3, versículo de número 13, está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Senhor Jesus tornou-se maldição em nosso lugar. Alguém disse de uma forma tão bela: ele tomou sobre a sua justa pessoa a maldição ou o juízo que nossos pecados mereciam. Esse é o significado da morte de Cristo, da crucificação. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele se tornou maldição por nós, porque ele tomou o nosso lugar. Então, queridos, entendendo isto, nós concluímos
que somos pecadores, que somos incapazes de nos salvar a nós mesmos, que não há justiça própria em nenhum ser humano. Nenhum ser humano é merecedor de nenhum favor de Deus. Se Deus nos tivesse destruído a todos, Ele não teria sido injusto de forma nenhuma, porque os nossos pecados merecem condenação. Então, amados irmãos, que nós não nos acostumemos com essas coisas tão profundas e belas do Evangelho. O Senhor morreu por causa dos nossos pecados. Significa que se Ele sofreu tudo o que sofreu, se Ele passou por tudo pelo que passou, se Ele se fez maldição por nós, isso mostra a nossa natureza, a nossa pecaminosidade. O justo morreu pelos injustos. Segunda verdade que o texto nos ensina é que Cristo morreu para nos libertar deste mundo. E o coro falou sobre essa libertação. Se a natureza da morte de Cristo é que Ele morreu pelos nossos pecados, o seu objetivo foi nos libertar desse mundo perverso. A palavra mundo na Bíblia, ora, representa a obra da criação de Deus. Ele criou o mundo. Mundo pode representar também pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas também na Bíblia, mundo representa um sistema que está em rebelião contra Deus, um sistema que não quer se voltar para Deus, não quer agradar a Deus, glorificar a Deus, um sistema que tem como cabeça o príncipe das trevas, Satanás, o diabo, e todos os seus anjos, principados e potestades, todo o reino espiritual do mal. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno e que Satanás é o príncipe deste mundo. Pois bem, Cristo morreu não apenas por causa dos nossos pecados, mas Ele morreu também para nos libertar. O Evangelho do Senhor Jesus é um Evangelho de libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O cristianismo é uma religião de libertação. E a expressão que ele usa aqui, que Ele morreu para nos desarraigar desse mundo perverso. Obviamente que está dizendo, não é para nos tirar desse mundo. O pastor Cláudio citou aqui pela manhã no Sermão do Monte: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A igreja precisa estar aqui no mundo, mas é preciso compreender: estou no mundo, mas não sou do mundo. Houve uma ruptura, houve uma mudança de reino, uma mudança de senhorio. Paulo fala muito bem sobre isso na carta aos Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estamos aqui no mundo, pisamos nesse chão, mas não somos mais do mundo. Houve uma mudança, houve uma libertação. Na verdade, Ele nos deu uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação. Então, o propósito da morte de Cristo não foi apenas nos dar o perdão, mas depois do perdão, nos proporcionar uma nova vida. Uma nova vida. É esse o impacto do Evangelho. Queridos, nós vivemos sempre aquele conflito, não é? Porque o nosso coração continua sendo enganoso e desesperadamente corrupto. Porque nós sabemos que o Senhor já nos libertou da culpa do pecado. Ele nos justificou, os que estamos em Cristo Jesus. Já nos declarou sem culpa. E a Bíblia diz que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Ele nos libertou do poder do pecado. A Bíblia diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Ele nos selou com o Espírito Santo. E a Bíblia diz: andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Mas é preciso andar no Espírito. No entanto, todos nós sabemos essa realidade. Nós ainda não fomos libertados da presença do pecado.
E aí é uma luta. Nossa vaidade, nosso orgulho, nossa impureza, nosso desejo por vingança, nossa maledicência, nossa malícia, a segregação que praticamos, a discriminação. Nós precisamos lutar contra isso constantemente, diuturnamente. Na verdade, o Novo Testamento fala a respeito de mortificação. O nosso velho homem já foi crucificado com Cristo, mas ele precisa ser mortificado a cada dia, mortificado a cada dia. É uma luta. Alguém chamou de uma guerra civil dentro de nós. Uma luta. O bem que quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse faço. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Essa luta. Mas há uma verdade aqui, queridos, poderosa do Evangelho, que na morte de Cristo Ele nos libertou. Nós não temos mais nenhuma aliança com aquele velho homem. Ele nos libertou do império das trevas. Nós não temos nenhum compromisso mais com o velho império, com o velho mundo. Nós temos um outro Senhor. Isso foi fruto do penoso trabalho de Jesus. Então, a natureza da morte de Cristo, um sacrifício pelo pecado. O objetivo, a nossa libertação. Mas a fonte, terceiro lugar, a fonte, a origem da morte de Cristo. O texto diz que foi a vontade de Deus. Verso 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Paulo está dizendo aqui que Jesus, espontaneamente, voluntariamente, sacrificou-se. E sacrificou-se de acordo com a vontade do Pai. Nós precisamos entender que não há aqui um conflito de vontades. Precisamos entender a natureza humana de Jesus em sua plenitude e a sua natureza divina. Na sua natureza humana em plenitude, ele orava lá no Getsêmani, uma luta espiritual. Porque, queridos, no culto de ação de graça pelo nascimento de Jesus, no Natal, o pastor Cláudio fez uma bela exposição bíblica, e quando ele falou sobre a manjedoura, ele estava dizendo daquele lugar, um lugar mal cheiroso, né, onde havia os animais e os dejetos, um lugar mal cheiroso, e o bebezinho estava ali. No entanto, queridos, você pode significar o mau cheiro que o Senhor Jesus sentiu quando veio a esse mundo. Porque a Bíblia fala de Jesus como sendo santo. O Verbo eterno que estava com Deus nunca cometeu pecado. Dolo algum se achou em sua boca. Imagine conviver neste mundo. Então, na sua plenitude, ele estava orando, e era uma luta. Tanto que ele chamou os discípulos, colocou-os em um determinado lugar e disse: fiquem aqui, vigiem comigo. A minha alma está profundamente triste até a morte. Chamou aqueles discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, levou-os mais adiante e disse-lhes: fiquem aqui, vigiem comigo. A minha alma está profundamente triste até a morte. É uma luta. Lucas, como médico, escreveu lá um detalhe que geralmente os médicos percebem, né? Que o seu suor pingava como gotas de sangue. Não é que ele estivesse suando sangue, mas os pingos do suor, como gotas de sangue. Uma luta, uma pressão muito grande. Obviamente, pesava aí o sofrimento físico, o sofrimento moral, mas acima de tudo o sofrimento espiritual. E como foi que ele orou? Pai, se possível, faz de mim esse cálice sem que eu beba, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade do Pai foi sacrificar o seu filho. E o filho também colocou-se. Quando Jesus foi preso e os discípulos quiseram, num ato de coragem, defendê-lo,
ele os repreendeu dizendo que guardassem a espada. Ele disse: eu poderia pedir ao meu pai agora mais de 12 legiões de anjos. Na linguagem do exército romano, uma legião representava 6.000 soldados. Então, 12 legiões, 72.000 anjos, né? Ele disse: eu posso pedir agora mais de 12 legiões de anjos. Mas ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. E ele o fez por obediência ao Pai. Sacrificou-se, e esse auto-sacrifício foi segundo a vontade do Pai. Queridos, o Evangelho é a coisa mais linda que existe, mais bela. Não há como compreender o Evangelho e não amar o Senhor Jesus. E quando Paulo escreve aos Gálatas, ele o fez, nós vamos ver mais adiante, porque os Gálatas, influenciados por esses falsos mestres, estavam querendo abandonar o Evangelho da graça para um Evangelho da justiça própria. Tanto que ele diz mais adiante: ó Gálatas, quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou, porque o Evangelho foi pregado diante de vocês com tanta clareza, como se Jesus tivesse sido crucificado diante de vocês. Quem vos fascinou? E concluindo, queridos, não é de estranhar que Paulo conclua esse primeiro parágrafo da carta com uma doxologia, uma expressão de louvor, de adoração, quando ele começa a meditar na obra de Cristo, na morte de Cristo. Morreu pelos nossos pecados, essa é a natureza da sua morte. Morreu para nos libertar, esse é o objetivo da sua morte. Morreu segundo a vontade do Pai, essa é a fonte. Ele não tem outra atitude a não ser glorificar a Deus, dizendo: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que a nossa vida, querido, seja para a glória de Deus. Que quando a gente oferecer culto ao Senhor, a gente o faça de coração. A gente adore, a gente louve com entusiasmo, com gratidão, com sinceridade, porque nós temos muitos motivos. A Ele, pois, seja a glória. Se você tem crido e tem compreendido esse Evangelho da graça, bendiga a Deus e consagre-se a Ele. Diga: eu quero viver para a glória de Deus. E se você ainda não nasceu de novo, ainda não foi libertado, não tem uma nova vida, hoje diz a palavra de Deus: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou, em outro momento, a palavra de Deus diz: hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia da salvação. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A Ele a glória. Amém.